Dona Nancy, nós sabemos que o movimento das equipes Nossa Senhora, no início, eu não sei se a senhora tinha essa preocupação com a quantidade de equipes que o movimento tem hoje. Hoje nós temos no Brasil mais de 2.000 equipes. Nós não sabemos se naquela época, quando foi implantado o movimento aqui, a senhora e o Dr. Pedro tinham essa preocupação. Nós sabemos que o movimento hoje tem essa grande preocupação do crescimento quantitativo e qualitativo das equipes. Então a gente sabe que deve ser uma preocupação. Nós gostaríamos de saber como é que a senhora vê essa preocupação do movimento já entrando no terceiro milênio. Inclusive, em seu último artigo, na carta de novembro de 2001, a senhora faz uma referência a essa preocupação. Nos diz que as equipes deveriam fazer um exame de consciência, procurando saber em que tipo de equipe se enquadraria, numa equipe forte ou numa equipe medíocre. Então, qual a sua opinião, qual o conselho que a senhora daria para as equipes que estão começando, para que realmente elas crescessem em espiritualidade? Essa pergunta, Rita, eu posso dividir em duas partes. A primeira, você nos fala das equipes fortes ou medíocres. Então eu diria a você que as equipes são ou fortes ou medíocres de acordo com o que são os casais que compõem essa equipe. Se eles todos são casais que vivenciam o movimento, com coragem, com interesse, com bastante zelo, essa equipe tem que ser uma equipe forte. Agora, ela é fraca ou ela é medíocre, quando nós vamos assim, nesse mais ou menos, um dia faz, outro dia não faz, um dia acerta, outro dia falta, e assim por diante. Esse é o passo da equipe medíocre. Agora, o melhor lugar para você avaliar se uma equipe é forte ou medíocre é a sua reunião mensal. O padre Cafarel fez uma conferência muito interessante para nós sobre o seu testamento espiritual. Naquela ocasião, em 72, que ele esteve aqui, ele já estava certo de deixar a direção, o acompanhamento espiritual do movimento e refugiar-se mais num campo de oração. O que ele fez em 73. De modo que em 72 ele fez uma conferência sobre o seu testamento espiritual. Conferência essa que está incluída no histórico sobre o movimento. E, para falar do testamento espiritual, ele resolveu falar daquilo que ele achava mais importante na vida do movimento, e era a reunião de equipe. Então, a reunião de equipe é o termômetro da vida de uma equipe. Se nós fizermos uma oração em profundidade, e aí você me dá licença, Rita, de fazer um comentáriozinho, porque muitas vezes nós fazemos aquilo que devia ser uma oração pessoal, nós transformamos aquilo numa análise intelectual do Evangelho. Esse Evangelho nos diz isso, diz aquilo, porque muitos fazem assim, outros não fazem, etc, etc. É uma análise do Evangelho, e não é isso que Deus quer. Deus quer, a equipe sugere que se faça uma oração pessoal, uma oração. E isso quer dizer que nós, sabendo que Deus está ali presente, sabendo que Ele nos falou pelo Evangelho, nós damos a Ele a nossa resposta. Essa resposta que vem do interior da nossa alma, que é uma resposta sincera, verdadeira, profunda,
verdade do Evangelho, nós nos reconhecemos os pecadores. Então, a nossa oração deve ir até lá. De maneira que os companheiros nossos de equipe conheçam como a gente reza, como a gente se sente diante de Deus. Isso é oração. Então, se numa equipe todos os casais fizerem uma oração, depois que a oração terminar, há um clima diferente na equipe. A gente sente Deus presente, ouvindo cada um de nós, amando-nos a cada um de nós e acreditando nas nossas palavras, esperando que a gente continue a sua caminhada para Ele. Aí, então, fazemos a partilha. E o que é a partilha? É simplesmente dizer ali a Deus, aos nossos companheiros, ao conselheiro que nos ouve, como nós vivenciamos durante o mês os pontos concretos de esforço. Essa partilha tem valor se ela for uma partilha verdadeira. Porque se for apenas uma série de desculpas, ela é uma partilha inútil e só mostra que a nossa equipe não pegou assim garra de verdade a vivência daquilo que a equipe nos propõe nos pontos concretos de esforço. Então, a reunião da equipe vai ser o que forem os seus casais, e isso vai mostrar o que a equipe é. Se ela é medíocre, ou se ela é uma equipe que reza, uma equipe que acredita na presença de Deus, uma equipe que segue os pontos concretos, não como uma obrigação, mas como marcas no caminho que a gente deve percorrer durante o mês, para a gente conseguir viver aquilo que Deus nos pede. Viver o nosso cotidiano, como eu falei há pouco. Então, eu penso também que os casais que têm responsabilidade no movimento devem ser os melhores equipistas da sua equipe. Eu não posso aceitar que um casal que tenha altas responsabilidades no movimento, chegar lá e diga, porque eu tive que viajar para não sei onde, eu fui a uma reunião disso e daquilo, então eu não pude fazer tal coisa, não pude fazer isso, não pude fazer aquilo. Chega na reunião como um casal omisso. Então, o casal que tem a responsabilidade no movimento, não é só o casal responsável da equipe, os outros. Na sua equipe de base, eles têm que ser os melhores equipistas, os mais fiéis no cumprimento da sua missão, os mais sinceros na hora da partilha, os mais fervorosos na presença de Deus na hora da oração. Porque se eles forem isso, os outros vão acreditar realmente no movimento. Porque vê que aquele que está liderando, ele também se esforça por viver tudo aquilo, porque sabe que aquilo é o caminho de Deus para ele. Quanto à contribuição, eu diria que o movimento pede um dia de trabalho por ano. Mas aqueles que são abonados, aqueles que são ricos, não precisam se limitar a essa importância de um dia de trabalho por ano. Eles podem dar mais um pouco para compensar aqueles que estão desempregados, aqueles que no momento não estão podendo dar nada ou quase nada, porque o movimento reúne tudo isso num oferecimento a Deus e na manutenção da sua vivência, das suas viagens, da carta mensal e tudo. O movimento precisa desse dinheiro. Então, quem tem mais, que dê um pouquinho mais.
para compensar aqueles que não podem dar no